Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafCast, esse podcast para ensinar você, colega advogado, a ser mais empresário da sua advocacia e a dominar as práticas de marketing, gestão e vendas no seu escritório, que vai te possibilitar ter um faturamento muito maior e mais liberdade. Mais uma vez recebendo ele de co-host, nosso querido Gabriel Avelar. Seja bem-vindo. Eu, Gabriel Avelar. Obrigado, Marcelo Saf, por me convidar para mais esse podcast com seu co-host. É um prazer imenso, uma honra estar aqui também. No nosso minha honra. 50º episódio 50. Uhul! Sejam bem-vindos. Show de bola. E hoje vamos receber ela, que é advogada, empresária da advocacia, tem cada vez se tornado mais empresária da advocacia, especializada nos direitos das empresas, dona do escritório Taveira e Romão Advogados. Bárbara Taveira, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Tamo junto. Obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite. Prazer é nosso. Vamos lá, conta pra gente quem é a Bárbara hoje. Bom, hoje, literalmente, sou empresária da advocacia. Muito bom, isso aí. Não faço mais prazo. Muito bom. Não sei mais o que é fazer guia. Muito bom. Não sei mais mesmo. Hoje, a estrutura que a gente conseguiu criar no escritório depois da mentoria, eu consegui sair totalmente do operacional, que já é uma coisa que não me agradava. Uhum. Eu estava pensando, na verdade, em desistir da advocacia, porque não me agradava o operacional. Não gostava de fazer o braçal, né? Não. A única coisa que eu gosto de fazer, e ainda gosto de fazer, é audiência. Uhum. Mas não dá. Sim. Não dá pra gente, já, se for audiencista desse dinheiro, tava bom, né? Sim. Então, chegou uma hora que... Só se pra Brasília e ficar lá só no se fosse, STF todo dia. Só se fosse lá. E talvez nem assim, Nem né? assim, né? Agora... E me conta, o escritório é focado em? Empresa. Uhum. Que tipo de empresa? Pequenas empresas. Exatamente. E oferece todas as soluções para esses caras? Sim, todas as soluções. Quem que é seu público-alvo, assim, mais forte? Hoje nós estamos focados mesmo em MEI, Uhum. MEI até média empresa, né? Grande empresa eu não pretendo pegar. Sim. Não é mesmo o meu público-alvo, não é um produto solução isso, que a gente pensa em oferecer hoje, né? E mesmo expandindo o escritório, não pretendo chegar aí. Por quê? O pequeno empresário é um público pouco visto, Sim. inclusive pelos advogados, Sim. né? Todo mundo quer pegar lá a Coca... É mais glamuroso, né? A grande empresa é mais glamurosa. Exatamente. Só que tem a ver com um pouco também daquilo do volume, se atender no volume, né? Então, hoje, várias empresas menores, mesmo com ticket menor, me garante no fim um valor maior do que uma empresa... Faz uma muito empresa mais só. sentido. E se eu escalável, né? escalável. E se eu perco essa empresa grande, Exato, eu quebro. exato. Então, quando você está com pequenos empresários e mais empresas, o seu risco ele tá muito mais diluído. Sim. Né? Porque se amanhã você perde um cliente ou outro, tá tudo certo. Bem menor. Você vai perder percentualmente falando pouco. Né? Se você tem um contrato muito grande com uma empresa grande, você perde aquele contrato. Às vezes o genro do cara que tem a caneta virou advogado. É isso que eu ia falar. O poder de decisão... Sobrinho que faz site. Virou advogado. O poder de decisão nas pequenas empresas tá no dono. Exato. Ainda. E você conversa direto com Direto com ele. Sim. Direto com ele. E esse cara te demanda geralmente o quê? Falando do direito? Trabalhista, tributário? O que esse cara precisa? A verdade é que quando ele chega no escritório, geralmente ele chega com algum problema, tá? Então ele chega com alguma demanda. Geralmente pelo trabalhista, geralmente pelo trabalhista, mas algumas coisas tributárias também, né? Que é o que faz chegar para nós hoje, né? E depois, com o tempo, a gente vai arrumando a casa e chega uma hora que o cara nem dá mais trabalho. Sim. Aquilo vai girando... Vira um plano de saúde pra ele, né? Vai girando sozinho, fica consultivo. Sim. E ele começa a confiar tanto em você que até quando ele vai comprar um carro, ele te liga. Ele quer sempre você como um guardião. Sim. Como um fica anjo como se da fosse guarda. o médico da família. Um advisor, né? Você vai virando um advisor daquele empresário, Exato, né? Exatamente. E ele te procura, então, pra tudo. E aí você consegue começar a vender outros produtos pra ele. Exatamente. Na parte no pessoal, na pessoa física dele. Exatamente. Né? E aí que tá entrando muitas parcerias que a gente tá conseguindo indicar na própria Frate, né? Porque são áreas que a gente não faz, mas que eu consigo hoje oferecer e que antes eu não conseguia oferecer. Sim. Então o cara ia embora, deixava o dinheiro na mesa, com o risco de perder ele para outro advogado que depois quisesse pegar a empresa também. Exato. Você tá fazendo parceria só com o advogado excepcional da fraternidade, né? Muita gente boa. Todo mundo que me pergunta depois também, para entrar as turmas novas, vieram me perguntar, falou, gente, entra. É porque eu recebi uma Só indicação dela ontem, por isso que eu tô falando. Bonitão. Sempre indico. Eu gosto muito dessa advocacia para pequena empresa, eu sempre falo, porque é o que você falou, geralmente o cara ele tá focado em trabalhar para o Carrefour,
em trabalhar para Riachuelo, porque ele acha que isso é o auge da carreira de um advogado que trabalha para a empresa. E na verdade não. Por N motivos. Primeiro, que a gente já falou, o risco é muito mais diluído. Segundo, a gente também falou, o poder de decisão está na mão do dono. E muitas vezes é o dono quem vai te contactar. Menos política, né? Terceiro, que eu acho um puta de um ativo, cara, é o potencial de você surfar a onda da empresa. Porque às vezes o cara entra e contrata lá o seu escritório, Bárbara, como um MEI. Só que o negócio desse cara vai explodir. É um negócio bom. O Augusto tem uma história assim, né? O advogado dele do começo continua atuando para ele durante muito tempo. Você imagina, cara, você ser advogado. Inclusive é uma coisa que a gente vende pro cliente. Eu quero crescer com você. Exato. O seu crescimento é o nosso crescimento. O nosso. Então você sai da figura, e aí eu acho isso genial, e eu com certeza vocês fazem isso lá, o Renato tá aqui atrás, beijo pro Renato, inclusive. Você sai da figura do advogado que resolve problema pra figura do advogado que impulsiona negócios. Traz soluções, né? Exatamente. Traz negócios, eu quero te ajudar a crescer, minimizando o seu risco da maior forma possível. Então eu quero te ajudar a crescer de uma forma mais eficiente. Né? Buscar oportunidade para o cliente, né? Porque é uma oportunidade para você. A própria recuperação de crédito, né? Na parte tributária, geralmente a pessoa contrata a gente como advogado tira o dinheiro. E quando você vai fazer uma recuperação, você está dando dinheiro, você está devolvendo dinheiro pro cara. Exato. Isso é sensacional. O Lana uma vez me falou isso, eu achei incrível. Ele falou, cara, meu produto de porta de entrada é a pensão. Exato. Porque o advogado é sempre o cara que tá arrancando dinheiro, né? Eu coloco o dinheiro, se você conecta o cliente com a solução ali que você poderia... Quando você tá entregando dinheiro pra ele te vê completamente diferente. Você já não é mais um gasto, né? Você já não é mais um custo. Você tem uma percepção de valor muito maior no O Ryan falava que tem 2 jeitos de você conquistar um cara pra sempre. Um eu não vou falar, o outro é colocar dinheiro no bolso dele. Sim, e depois você me fala no offline esse primeiro. Funcionou muito não, né? Cara... Funcionou durante um tempo. Funcionou. Quando ele parou de fazer, aí deu errado. Um abraço pro negão. Sou muito grato a ele. Bárbara, show de bola. E como é que chegou nisso? Sempre foi? Desde que você se formou em Direito, você já queria atuar com empresa? Trabalhou pros outros, queria fazer concurso? Como é que foi a sua trajetória do momento que você saiu da graduação? Saí da graduação já com a carteira da ordem. Então eu já sabia que eu ia advogar. Não queria concurso, não queria nada disso. Advogar mesmo? Queria advogar. Mas eu queria advogar tendo funcionário, tendo meu escritório. Não queria advogar ficando ali também até de madrugada, fazendo prazo, fazendo de fim de semana. E quando... Você queria um pouco advogar e um pouco ser dona do escritório, era isso? A minha família já era empreendedora, né? Eu já nasci numa família de empresários. Olha como que o meio, né? A Carol estava aqui antes, ela falou... minha família era de concurseiros, então foi ela quebrou o paradigma de ir para o empreendedorismo. Já a Bárbara, não, ela já tinha isso na família. Então, você foi estimulada a empreender também por eles, de certa forma? Ou nunca interviram? Não, na verdade não. Meu pai no início até pensou que eu deveria trabalhar em outro escritório maior. Ele tinha contatos em grandes escritórios, queria que eu fosse para pegar experiência. Mas eu falei, não vou pegar experiência nada, tô com a carteira da ordem, eu vou. Porque o que eu pensava muito? No dinheiro. Sim. O que eu ia ganhar no escritório? 2, 3 mil? Na época que eu me formei, e o que já era ganhar bem. Sim. Com um recém-formado. Tô gostando desse podcast aqui. Tá bem focado no dinheiro, tô gostando. Agora, um contrato que eu fechasse, já daria isso. Então, pra que eu vou trabalhar pra alguém? E uma coisa que eu odeio acordar cedo. Odeio. Então, eu pensava, vou ter que ir cedo. Eu sou acordada, né? Meu marido me acorda, porque senão eu fico. A gente tem uma rotina mais noturna, né? Eu também. Se deixar sozinha assim, antes das 9, nunca. Eu também. Nunca. Mesma coisa. Eu tenho que ser acordada. De manhã, você prefere café ou leite? Prefiro que não me faça pergunta. Prefiro almoço. Eu prefiro acordar e já almoçar. Eu nem tomo café da manhã, não tenho esse hábito. Também porque eu não gosto de acordar mesmo. E aí, pensando em tudo isso, horário, eu não queria cumprir horário com ninguém. Acho horrível ter que cumprir horário. Você ter que ficar ali... Chegar naquele horário, você tem um médico, tem alguma coisa, quer participar de alguma coisa da família, não pode, que você tá preso, ele tem que ficar dando satisfação. Isso me dava um certo... Uma repulsa, né? Repulsa. E aí eu falei, não, eu vou abrir o meu. E aí o Renato trabalhava em outro escritório, que ele já era formado. Quando você formou, vocês já eram casados, namoravam? Nós namorávamos, E ele já trabalhava em um grande escritório em Guarulhos. Um tributarista muito famoso lá. E eu falei pra ele, eu vou abrir o meu. E ele falou, você tá doida? Que Renato família de militar. Todo mundo com estabilidade. Sim. Né? É melhor ter pouco, mas ter sempre. Ter certo, né? E aí ele falou, não, você tá maluco, eu não vou. Eu tenho um carro pra pagar.
Eu tenho parcela do carro. Eu falei, você só tem parcela do carro, porque você mora com a sua mãe. Fome, meu lema era, fome a gente não vai passar. Mulher é um negócio, a mulher transforma a vida do cara, a mulher certa transforma a vida do cara, né? Minha ideia era, fome eu não vou passar. Eu moro com a minha mãe, você mora com a sua mãe. Fome a gente não passa. Imagina, o cara começou a fazer a lista, eu tenho que pagar o meu carro... O meu carro. Era exatamente isso, entendeu? Eu falei, o que vai acontecer no máximo? A gente não pagar o carro? É o máximo. E a gente vai conseguir pagar o carro. Se a gente não conseguir pagar o carro, se mata. Porque... advogado também não paga a ação pra parar o banco de tomar um carro, né? Também. A gente podia... Amigo a gente tem. Né? E aí foi quando, então, eu resolvi abrir. Ele não foi comigo de início. Você abriu sozinho? Eu acabei dividindo o custo de sala com mais 2 pessoas. Sim. Achei mais 2 doidos lá. Falei, vamos. Só que a gente só dividia custo. Cada um fazia o seu e dividia o custo da estrutura. Aí teve o primeiro dia do escritório, inauguração. A gente estava bastante na ordem na época. Chamamos lá o pessoal, fizemos um petit comitê. Aquela coisinha toda linda. No dia da inauguração, o cara do estacionamento da frente, que a gente estava parando o carro na vaga mensal lá, falou, eu tô com um problema assim, preciso de ajuda. Tava rolando a festinha, o Renato foi, computador abriu, já primeiro cliente. Primeiro cliente deu o que ele tava ganhando no mês lá. Sim. Aí já virou a chave. Aí ele falou, quer saber? Acho que eu vou vir pra cá. Mas não deu uma semana ele tava lá. Não deu uma semana ele tava lá. E aí a gente ficou até pequeno, porque só tinham 3 salas. Aí a gente começou nós 2, a gente teve que dividir a mesma sala. Então ia atender um cliente, um saía, o outro dividia, não tinha jeito, né? E aí o negócio foi crescendo até que um dos sócios lá, né? Não era bem sócio, mas um associado. Condôminos. Resolveu sair. Condôminos, boa. Um dos condôminos resolveu sair. Ele falou, não quero mais. De um dia pro outro. Não quero mais, pra mim não tá dando dinheiro, tudo, eu não quero. Eu falei, ótima oportunidade, vou pegar essa sala. Aí virou a sala do Renato. Né? Aí depois de um tempo, a gente acabou ficando com a sala inteira pra nós. E aí nessa época vocês trabalhavam juntos já como advogados ou ele tinha a advocacia dele e você tinha a sua? Não, ou já a gente era já escritório? Tinha misturado tudo. Já era quase que uma união estável. Já não tinha mais meu e seu, era já nosso. Era Taveira e Romão? Já era. E aí foi quando a gente começou então a vir nós dois nessa crescente. Aí contratamos estagiário, aquela coisa toda, né, que a gente faz sempre. Mas nunca passamos daquilo. Ficava ali, pequeno, só a gente. Então foi a pandemia chegou. Quando a pandemia chegou... 2020. A gente teve um grande problema. Por quê? O que sustentava mesmo ali as contas do escritório eram esses mensais que a gente tinha, essas assessorias pequenas. E os caras, alguns quebraram, alguns fecharam, outros falavam, não tenho, não te dá... Como é que vocês fizeram? A gente realmente se virou nos 30. E a gente acabou que... A gente decidiu, na época feia mesmo da pandemia, por fechar a sala. Aí a gente já estava casado, né? Aí a gente resolveu fazer de um dos quartos de casa o escritório. Pra reduzir custo. Sim, claro. Pra reduzir custo, porque a gente pagava apartamento, tudo. Aí, tá vendo, Renatão? Achou que não ia dar pra pagar o carro, já tava dando pra pagar até o apartamento, A gente acabou comprando um apartamento e... Nossa, ele vai ouvir pra sempre essa história. O apartamento tem 3 quartos, então, a gente, só nós 2, tinha parte sobrando, fizemos lá o escritório. Não pra atender, mas assim, só pra poder trabalhar. Tem um local. Pra ter um local pra trabalhar. E aí, logo que acabou aquela coisa da pandemia, tudo, a gente precisa de uma sala de novo, não dá? Ele falou, tá, mas e agora? De novo, com aquele medo. E se não der de novo, né? Já tem pouco. Então eu falei, não, a gente vai conseguir. Sim. E a gente voltou para uma sala, para um prédio muito melhor do que a gente tinha antes. Sim. O prédio de antes era tão antigo que não dava para pôr ar-condicionado, ele não suportava. Tinha banheiro na sala? Tinha banheiro, então tinha banheiro. Porque já tem história aqui de gente que não tinha banheiro. Não, tinha um banheiro, mas não dava para pôr ar. E a gente, literalmente, cozinhava lá dentro, cozinhava. A gente, às vezes, atendia na recepção de tão calor que tava na nossa sala, que era onde tinha janela. Sim. Então era muito quente, muito quente. Era um elevador velho, era um prédio, não tinha garagem, tudo. Hoje a gente tá num dos prédios referências da cidade. Você chega lá, separa seu carro, o manobrista pega seu carro. Sim. Tem elevador para escolher, sala de reunião para mais de 15 pessoas lá embaixo, se a gente quiser fazer uma reunião maior. Sim. Então hoje o nível do prédio todo é outro. Sim. É outro. Então para nós foi muito bom. A gente deu aquele passo para trás. E depois pegou impulso e pulou. Exatamente. Mas foi nesse meio tempo que eu precisava estruturar um negócio. Não adianta a gente ficar aqui também só pagando as contas.
E a gente tava conseguindo era pagar a conta, não conseguia fazer mais nada. Você vê que a Bárbara sempre teve uma visão mais empreendedora, né? Total. E o Renato mais acadêmico. Eu tô impressionado. O Renato, ele é a parte técnica, a parte teórica. Tudo é o cérebro. E eu sou a parte prática. Sim. Eu vou, faço, depois a gente vê o que dá. Eu vou fazer. Primeiro a gente joga, depois a gente vê. Eu falo pra ele o seguinte, Renato, tenha fé. A fé é primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Exato. E sempre deu certo. Sempre deu certo. Lógico que você vai fazer o seu, né? Não vai ficar esperando, né? Claro. Mas vem. Fez dar certo. Mas vem. E foi quando eu conheci a mentoria, conheci o SAF. Como é que você me conheceu? Um amigo nosso fez, o Dr. Ageu. Ageu, né? Um abraço, Ageu Camargo. Ageu, Beijo, Ageu, tamo junto. Nossa, Ageu levou a gente para outro nível também. Que a gente chegou no escritório dele, inclusive com um problema jurídico nosso, pessoal, eu levei para ele na área dele e chegou lá tudo digital. Bárbara, assina aqui no tablet, não sei o que. Nossa, Gil, o que é isso, né? E eu lá imprimindo procuração. Levando procuração com o motoboy pra galera assinar, nesse nível. E aí ele, tudo digital. Eu falei, nossa, você tá muito tecnológico. Aí ele, não, porque eu fiz um curso muito bom. Aí ele começou a contar. Sim. Não, aí tem coisa. Com certeza aí tem coisa. Porque eu também conhecia a advocacia do Ageu antes. Conheci o antes e o depois do Ageu na mentoria. Foi um divisor de águas também no escritório dele. Sim. Falei, não, deu certo. Eu tinha um caso, ele deu certo. Sim. Né? E se deu certo pra ele, vai dar certo pra mim. Nossa, não tinha como dar errado, né? Porque você não ia ter que colocar a culpa, né? Porque se alguém do seu... Deu certo, fez, exatamente, né? Deu certo. Advogados na cidade, que a gente também viu ali, né? começando tudo, vai dar certo. E aí eu falei pro Renato, nós vamos comprar essa mentoria. Deixa eu adivinhar o que o Renato falou. Agora é a hora. O que você acha? Agora é a hora. Não sei. Ele falou, Bárbara, isso é pirâmide. Vai dar dinheiro pra esse menino. Isso é golpe. Bárbara, isso é uma farsa. Vendedor de curso. Hotmart. Eu não vou fazer isso. Não, calma, não precisa queimar tanto. Desse nível. Ele mesmo fala, eu não vou fazer. Não vou. Falei, não, a gente vai fazer, você não entendeu, a gente vai fazer. Que falei, manda. Deu certo no Ageu, não sei o que, você não viu o Ageu tá bem, blá, blá. E o Ageu falou que é muito bom mesmo. Mas eu tô com uma dúvida. Isso foi há quanto tempo do começo da história? Que a gente começou começou. Você decidiu abrir. Uns 2 anos, talvez? Da mentoria, você disse? Que eu não, entre você começar o escritório. Entre você tomar a decisão de começar e você começar a mentoria. Há uns 6 anos. 6 anos. Ficamos 6 anos no escritório ali, pagando conta. Sim, de vez em quando vinha um dinheirinho a mais, tudo, mas é aquela coisa. Aquela coisa tradicional, né? Tradicional. Pico e vale, pico e vale, exato. pico e Aí vale. você ganha um pouco mais, mas nos outros meses quase não tem. E depois de 6 anos ele não aprendeu que você sempre tem razão? Agora acho que ele aprendeu. Agora ele aprendeu. Isso. Aí eu falei, a gente vai fazer. Só que estávamos, assim, totalmente já com as dívidas batendo na porta. Descapitalizado. Não tinha dinheiro guardado, porque a pandemia raspou o que a gente tinha. E eu falei, bom, eu vou ter que fazer, mas também não dá pra fazer loucura. Sim. Né? Até porque a gente tinha ali apartamento, as coisas pra pagar. E aí eu falei, bom, vou fazer. Fiquei de olho ali. Passou uma turma, falei, bom, não deu ainda. Que turma que você entrou? Eu entrei na T8. Na T8 foi janeiro. Mas você entrou. Mas você entrou em novembro? Eu entrei em novembro, aí que tá. Aí, ó, tá vendo? Galera aí, ó. Daqui a pouco estamos em setembro. Aí veio a promoção. Daqui a pouco tem Black Friday, em novembro. E eu já sabia quanto custava. Porque, né, tem a Black Fraud, né? Sim. E eu já sabia quanto custava. Não, Black Friday é verdadeira, é 50%. E aí eu falei, bom, agora realmente tem desconto. Sim. Eu vou fazer. Aí o Renato falou, se você quiser, você faz. Porque eu não tenho tempo, porque o Renato dá aula na faculdade, tava fazendo mestrado na época. Ele falou, eu não tenho tempo, se você quiser. Eu falei, mas eu vou então. E acho que ele duvidou que eu ia. Acho que ele duvidou, porque eu nunca fui muito de me envolver também, muita relacionar coisa. E tal. Nunca fui muito. Sou muito assim, de poucos amigos. Eu também. O pessoal fala, Bárbara, você é brava, você tem cara fechada, você tem medo de falar com você. Mas é porque eu sou assim. É o temperamento, né? Eu pensei numa situação muito horrível, não sei se nem pode falar. Você é muito... Foda-se. O pensamento é esse, né? A gente filtra. E aí foi quando, então, eu resolvi fazer na T8. Eu comprei lá em novembro. E começou só em janeiro. Foi janeiro. E minha preocupação era como eu vou viajar. Pro evento. Que foi em BH. O evento de BH em março. Foi em março. E aí eu falei pro Renato, bom, eu preciso agora dar um jeito de chegar lá e ficar lá no hotel, enfim. Porque eu não tinha realmente mais reserva. Sim. E eu falei, vou ter que dar um jeito. Eu também não queria ficar passando em cartão. Porque assim, eu sou muito assim também. Eu acho que veio isso da família.
a gente não tem muito essa dívida muito alta. Porque você não sabe. Empresário é isso, né? Sim. Você não sabe muito trabalhar dia com o seguinte. que tem, é o que eu tenho. É, mais ou menos isso. Tem, não tem, junta até comprar. Hoje eu até tô pensando um pouco diferente. Sim. A dívida de alavancagem você já tá entendendo. Você já sabe quanto você tem lá na frente. Sim. Mas até aí, quando você tá no começo, você também não pode fazer loucura. Sim. E aí foi tão... a gente começou a preparar pra isso. E aí o Renato falou, eu quero ir também, então. Você foi no evento de BH? Foi. Top. Aí nós compramos a parte muita gente, lá, é difícil de lembrar, mas... que ele não, como ele não fez, eu falei, você vai querer fazer junto? Adicional. Não vou. Compramos o adicional e ele foi. Uhum. Saiu do evento maravilhado. Sim. Saiu do evento maravilhado. Ele, não, acho que isso dá certo mesmo, né? São Paulo, você foi? Foi também. Lógico que foi, porra. Agora a gente vai em tudo. Sim. Tudo que tiver, a gente tá lá. Sim. E aí, então, foi assim, a nossa história foi assim, pra chegar nisso. E aí, quando eu comecei a fazer, então, assistir realmente as aulas, né? Depois, no dia do Vitrina, a gente realmente sentou pra assistir. O final de semana todo. Sentamos pra assistir, ficamos ali, não perdemos nada. Sim. Em BH também não perdemos nada. A gente assistiu todas, não saía nem pra ir no banheiro. Entrou na Frate em BH? Foi. Voltando. Logo depois a gente encontrou aqui, a gente foi na churrascaria, na NB. Eu lembro, foi logo depois, quando a galera tinha acabado de entrar. Exatamente, a gente já entrou lá mesmo. Sim. E quando a gente chegou aqui, eu falei, bom, agora a gente tem que fazer um negócio virar, porque agora a gente sabe tudo. Porque uma coisa que eu quis também foi esperar. Falei, eu vou esperar até chegar o dia do evento. Eu quero pegar todas as informações pra saber o que eu vou fazer, dar o tiro certo. Porque eu não tinha também muita bala. E desde aquela época, vocês já estavam querendo focar mais no pequeno empresário? Porque o manobrista lá, ele teve um problema, imagino eu, que nada a ver com a empresa, né? Nada a ver, acho que era alguém que tava cego. Então fazia de tudo. No começo. Sim, de tudo. E como o Renato gosta muito de estudar, então tudo que viesse pra ele, mesmo ele precisando estudar pra fazer, ele fazia. Então eu sempre tive essa certeza de que vou pegar ele e dar conta de fazer. Sim. Vou pegar ele e dar conta. Então pegava a ação e dava conta de fazer. E quando que você decidiu nichar? Depois, quando a gente chegou em São Paulo. A gente chegou de Belo Horizonte, São Paulo, bom, agora a gente tem que realmente fazer o que a gente aprendeu. Sim. Falei, tudo bem. Criar um posicionamento. Eu falei, exatamente. Tudo bem que no off a gente continue pegando algumas coisas mais interessantes. Também não é pra pegar tudo. Porque não é esforço que você faz. Chega, né? No off vai chegando. Vai chegando. Falei, mas a gente tem que se posicionar. E aí eu falei, eu não quero realmente tocar em processo. A gente ainda não tinha funcionário, só o estagiário. Eu falei, você quer fazer o quê? Você que vai fazer o jurídico, você quer fazer o quê? Aí ele escolheu. Ele falou, eu quero isso. Uma, porque foi um nicho que sustentou a gente na pandemia. Sem isso, a gente também tinha quebrado de vez. Sim. Né? E ele falou, eu vejo um grande potencial aí pra isso. Sim. Então vamos nisso. É isso. Então vamos. Eu não queria, então pra mim tanto fazia o nicho que a gente fosse fazer. Eu ia fazer girar. Você queria o business. Eu ia fazer girar em cima do nicho, não importava o que fosse. Você falou que sua família de empreendedor, o que eles fizeram? O que eles fazem, né? Ou fizeram? Meu pai tem restaurante. Você já cresceu vendo essa comerciante, negociação? Sim. Porque ela tem bem um temperamento, né, verdade? Né? Meu pai foi feirante. Quando criança. Tá no sangue, o pai então. dele era feirante. Ele disse que ele começou a vender limão, aí com o dinheirinho dele, ele foi crescendo, né? Na barraquinha do lado. Depois eu ia ajudando, como criança. Eu gostei porque, por exemplo, quando eu vou ouvir alguns dos podcasts, eu fico me sentindo mal. Eu falo assim, eu tô no propósito. Carol. E eu acho bonito, tá? Mas, nossa, o que eu tô fazendo de errado? Ela sendo aqui, dinheiro. Beleza, ok. Eu não tô sozinho nesse mundo. Mas, sem isso você não faz nada. Sim. Sem isso você não faz nada. Sem dinheiro você não faz nada. Não tem jeito. Exato. É poder proporcionar para os outros. E daí meu pai foi crescendo, tudo. Depois abriu o restaurante, menor de idade ainda, ele já entrou de sócio do pai dele. Agora, depois de 30 anos, ele tá abrindo uma franquia de um pet shop. Então você cresceu vendo 30 anos empreendendo essa... de novo. Sim, você cresceu vendo isso dentro de casa. Sim. Por isso que vem essa vontade do business, né? De fazer um negócio business. Sim. Você vê, a gente ainda não tinha funcionário. Tipo assim, quero ter funcionário. Pra ontem, tem que ter gente trabalhando pra mim e tal. É o pensamento de empresário, é isso mesmo. Sim, eu nem ia fazer. Imagina, botou o marido pra trabalhar o que já. O primeiro funcionário foi ele. O primeiro funcionário. Eu não queria ter horário pra abrir o escritório. Não, e você viu que eu gostei também, que a gente conversou outras vezes sobre alinhar incentivos, né? Ó, você vai trabalhar. Com o que você quer trabalhar? Eu quero trabalhar com isso. É isso que a gente vai ganhar dinheiro. Sim. Como é que é trabalhar com o marido, ser sócia do marido? Como é que vocês levam? Muita gente acha isso um problema. Eu vejo que pra vocês não é um problema, né? Eu acho ótimo. Eu não vejo, não me vejo marido, fazer. Né? Um marido bom. Sim, claro. Tem que dar a gente tem que dar um caminho, né, também. Não é bagunça, né?
Mas eu acho ótimo. Aliás, a gente quando fica um dia que não vou até o escritório, porque eu nem tô indo todos os dias mais até o escritório. Aí, isso é top. Eu adoro quando eu escuto isso de um aluno. Eu não tô indo mais. Não vou mais todo dia no escritório. Não tô indo todos os dias. O ápice. É o meu propósito. É o meu propósito, é esse. Exato. E aí, quando eu não vou, já falo, nossa, já sinto saudade dele, de ter ficado longe. Sim. Né? E desde sempre foi de boa a relação entre os dois no trabalho? No começo, a gente brigava um pouco mais. Porque o Renato queria mudar tudo que eu fazia. Se eu fizesse uma peça, ele falava... mas não, aqui não é ponto final, é exclamação. Era assim, entendeu? Ele queria detalhe dele. Mas depois de um tempo a gente foi ajustando. E agora, então, cada vez a gente briga menos. Porque agora cada um tem a sua tarefa muito bem definida e um não invade a tarefa do outro. Sim. Então, o que você fez tá feito, o que eu fiz tá feito. Literalmente setorizou, né? A gente pode até conversar de um setor e do outro. Colaborar. Ideia. Mas na decisão e na hora de fazer, ele faz a dele e eu faço o meu. Então, hoje, eu tô literalmente com o financeiro comercial do escritório. E ele com a parte jurídica. Agora já comandando outras pessoas. Sim. No início, não. Ele tava literalmente... Trocando o ponto por exclamação de outras pessoas. De outras pessoas, claro. Enchendo literalmente de outra pessoa, não o meu. E aí as pessoas têm que aceitar, né? Que aí já Aí já não leva pra casa a briga. A briga fica ali só entre eles. E o nosso escritório literalmente dobrou os funcionários, porque só éramos 2. Então... Assim, de imediato, a gente já dobrou que precisa de gente trabalhando. Sim. Uma das coisas que eu nunca queria, a questão de horário. Não fui trabalhar pra ninguém por conta do horário. Eu ia ter horário eu mesmo no escritório pra abrir, porque o cliente às vezes quer te levar um documento de manhã, alguma coisa. Só nós 2 não dava. Sim. Então eu falei, a gente precisa de alguém. Aí colocamos, aí foi quando a gente foi crescendo, o estagiário e tudo. A gente chegou, a gente dobrou. Sim. Agora a gente já está com mais 2 vagas. A gente fez seleção ontem, colocamos 12 pessoas numa sala lá, inclusive com dicas você mandou lá na frente. Da Lídia, tudo que a gente pegou no webinário. No webinário dela. Fizemos lá uma seleção, já pré-selecionamos 2, 3 candidatos. E a gente está pensando em contratar os 2 já. A gente estava pensando em contratar 1, mas acho que nós vamos abrir para 2. Porque eu ia pegar um advogado e mais um estagiário. E vai ampliando. Mas a gente pensou, é melhor ter 2 advogados. Sim. Né? Sim. E aí, acho que então essa vaga do estagiário a gente não matou e a gente já pré-escolhemos ali 2 pessoas e provavelmente agora, segunda-feira, já tá começando. E lá vai ampliando. Isso em 1 ano, talvez. Em menos de um ano, né? Porque, na verdade, eu comecei a pôr em prática. Agora? Eu comecei a pôr em prática em março. Então 6 meses. O que você acha que, óbvio, né, tirando acesso à informação que você teve na mentoria, tirando a ambiência que é do caralho, você tá cercado de pessoas que estão fazendo aquilo. Eu costumo dizer isso, né? Poxa, óbvio que eu não tô aqui pra falar mal de OAB, nada disso, mas, porra, eu acho que a OAB somos nós mesmos, os advogados, mas quando você tá andando com pessoas que não estão fazendo, ou seja, que estão tentando fazer, mas que não estão fazendo, você também fica só tentando. E quando você começa a andar com pessoas que estão fazendo, e óbvio, gente, lá dentro da fraternidade tem muita gente de OAB, tem presidente de TED, tem presidente de comissão. Tem vice-presidente de OAB, de seccional, tem gente pra caramba, entendeu? De OAB. Então o problema não é a OAB, mas é o meio que você tá inserido. Por que você acha que em 6 meses você teve muito mais retorno do que 6 anos? Né? E não tô falando só de informação e de pessoas, óbvio que você vai passar por isso, mas... Qual foi o ponto, assim, que você falou, caramba, cara, eu fiz em 6 meses mais do que eu fiz em 6 anos? Primeiro, eu acho que foi o foco. A gente não tinha aquele foco no escritório. A gente não tinha. Ele girava ali sozinho. A gente não fazia prospecção. Sim. É o que chegava. Acreditava que era possível ou você não acreditava? Você achava que ia demorar anos e que era assim o jogo? Não, eu acreditava, sim, que seria possível a gente crescer. Mas eu não sabia como a gente ia chegar lá. E às vezes eu até perguntava pro Renato, mas nossa, no escritório que você trabalhou, como que era? Como que eles cresceram? Que a gente tem que fazer igual. Sim. Eu sempre pensei isso. Como que o fulano fez? Porque eu preciso fazer. Sim. Sempre pensei isso. Só que eu nunca acessava alguém que realmente me falava como fez. Dentro da própria ordem, tinha os escritórios maiores, só que eles não contavam o ouro. Sim. Não contavam. A gente tava ali, andava junto e tudo, mas na hora de realmente ver como era, como que você chegou lá... Me ensina pra eu fazer também. Ninguém ensinava. No máximo que eles faziam era te dar uma ação que ele não queria fazer e ainda pegava metade. Sim. E aquela ação que ele sabia que não rendia nada. Entendeu? E também tem até uma questão fazendo essa questão. Eu também andava bastante com o pessoal do OAB depois que me formei. Mesmo que às vezes ele queira te explicar, ele não consegue formalizar.
porque ele cresceu de um jeito que não funciona mais hoje? Também. Ou foi de uma forma que não é replicável, porque foi indicação, porque é família, porque é parente? Você falando de crescer de uma forma que não foi mais hoje, a minha maior referência de escritório, que era amigos nossos, né, da ordem, eles ainda faziam fichinha de cliente. Então, imprimia a publicação, grudava lá na fichinha. Sim. Eles tinham muitos gaveteiros, muitos com pasta assistência. Arquivo, né? Aquele de metal, assim, grandão. E foi o que eu fui fazer. Foi o que eu fui fazer, porque eu falei, bom, eles organizam assim, eu não tinha referência. A minha referência era ali. Sim. E a gente já estava, não era totalmente, o processo era digital. Sim. E a gente estava lá imprimindo publicação e colocando. O Renato já era meio contra, ele falava, Bárbara, a gente podia informatizar isso, mas não, ali deu certo, vamos fazer assim. Porque eu sempre pensei, vou fazer o que deu certo pra fulano. Sim. Porque se ele chegou lá, também vou chegar. Sim. E eu acho que a gente... boa. E eu acho que a gente surfou uma onda muito boa também, o pessoal sempre fala comigo, né, pô, às vezes... sei lá, corretor de uma casa que eu vou comprar, o cara fala, pô, mas meu advogado não é igual você é novinho e Cara, eu acho que foi, primeiro, cabeça aberta para olhar outras coisas, né? Eu trouxe muito, não à toa, conheci o Avelar num ambiente desse, de empreendedorismo fora do direito, assim que a gente se conheceu. Então eu trouxe muito do que eu aprendia lá para cá, para dentro da advocacia, que era quase uma barreira aqui, você não podia trazer isso. Em um ambiente, inclusive, que até, vamos chamar assim, repudia advogado, né? Exato. Acho que advogado tem nada a ver. Exato. Peguei essa informação de empreendedorismo, porra, minha escola é Flávio Augusto, vou até falar uns Ryan Santos, mas assim, falar Flávio Augusto, falar Ryan Santos junto é meio foda, mas Flávio Augusto, Ryan Santos, G4 de Educação e por aí vai. Junta. Entende? Peguei informações ali, naquela galera, né? Wizard e por aí vai. Peguei aquelas... Até Primo Rico também. Peguei as informações ali, trouxe pra dentro do direito e a gente surfou uma onda de aceitação disso no direito. Não só de aceitação, mas de procura. Cara, porra, um exemplaço que a gente tem aí, Nelson Williams. É business total, velho. Não é academia do direito. Paga uma fortuna pra escrever pra Forbes, né? É business. Aparecer na Forbes, business. Né? Então a gente tá vivendo uma onda de trazer o business pra dentro do direito. A gente tava falando isso aqui agora fora do ar. E que isso não tem nada a ver com ser antiético. Muito pelo contrário. Ser antiético é fazer trivela com polícia, descontar o alvará do cliente e não repassar, essa série de coisas, fazer trivela com acordo de banco, essa série de coisas que a gente já tá cansado de saber, mentir, enganar pro cliente, falar que é garantir sucesso, essa série de coisas que a gente tá falando. Agora, modernizar o nosso escritório, modernizar a nossa advocacia, trazer conteúdo pro cliente para que isso eleve a nossa autoridade, que ele queira nos contratar, isso não é antiético, cara. Né? É trazer business pro negócio. Essa parte do conteúdo foi uma parte que pegou muito no escritório. Por quê? O Renato, ele é muito certinho. Eu tô adorando os vídeos dele. Ele é muito certinho. Assim, ele realmente não faz... Ele não gosta de fazer nada errado. E ele falou, Bárbara, eu não vou também passar por cima do provimento. Eu não vou. E a gente encontrou uma forma, então, de fazer... né? Que a própria mentoria sempre vendeu isso, inclusive. Você vai fazer dentro da norma. Quer dizer, eu não tô aqui te falando pra você fazer nada errado. Eu tenho uma palestra... Não tô te colocando contra a ordem. Exato, pelo contrário. Como chegar, como fazer. Exato. Né? E foi por isso que deu certo pra nós. Porque se fosse fazer algo que não era o correto, ele não teria aceitado. Sim. Não, e eu tenho uma palestra que eu vou dar amanhã num evento que é justamente sobre isso. Como prospectar clientes de maneira ética. E eu sempre costumo dizer o seguinte, tem gosto pra tudo. Então eu tenho um aluno loucão. Porra, o Fábio. Fábio é loucão. Ele não tá nem aí. Mas eu, Marcelo Saf, e o que eu ensino, e eu passo pra galera, eu mostro sempre as duas vertentes. Ó, tem um loucão que faz isso que não pode, mas o cara faz e assume os riscos dele, tá pra lá. Mas tem o que funciona do lado de cá. Que é o quê? Cara, é você produzir um conteúdo pra sua audiência, você criar uma audiência falando sobre o direito dela. Colateralmente, ela vai te procurar porque ela vai te ver como autoridade. Então tem uma grande diferença quando a gente fala de reduza sua parcela em 90%. Isso não pode. Você está induzindo o cliente a litigar, você está induzindo o cliente que se ele te contratar, ele vai reduzir a parcela em 90%, mas saiba quais são as abusividades no contrato. Pronto. É o mesmo público-alvo, você quer atingir o mesmo cliente, mas a mensagem que você passa é uma mensagem informativa e que está totalmente de acordo com o provimento, velho. Um conteúdo totalmente informativo. Nesse tempo a gente fez um e-book para empresário. Sim. Que é totalmente permitido. Sim. Né? E com isso, o próprio orgânico foi girando. Isso que a gente pensava, não, vou precisar pôr muito dinheiro no Ads, né? Para poder... Tráfego pago. Para poder girar. O tráfego pago para poder girar. E não, você começa a fazer, as próprias pessoas em seu redor começam a lembrar. Sim. Esses dias, juro pra você, era domingo,
9 horas da manhã, meu celular tocou, era uma outra advogada que fez cursinho comigo na época da ordem. E você acordou? Ai, acordei. E ela falou, Bárbara, vocês estão muito bem, né, no escritório. E eu tô precisando de uma ajuda. Eu tô vendo que vocês estão muito bem, estão fazendo várias coisas. Ai, vocês são tão bons na área. Quer dizer, eu fiz a mesma coisa que eu fazia antes. Só que agora as pessoas estão vendo o que eu faço. Exatamente. Você tá sendo vista, né? Isso é uma coisa interessante, né? Tem um adágio do marketing que é você só ocupa um espaço na cabeça do seu cliente. E é verdade. Só que a gente não pode deixar ser limitado por isso. Por quê? Você ocupa só um espaço. Vamos supor, espaço advogado. Só que quanto melhor você informa seu cliente, quanto melhor você conscientiza seu cliente, quanto mais eficiente você é em prover soluções, você passa a ocupar um espaço, mas ele passa a ser um espaço mais complexo. Então você não é só advogado, você é um advogado solucionador, você é um advogado que não enrola, você é um advogado solucionador de questões complexas. E aí a qualidade da comunicação, a qualidade do serviço entregue influencia nisso. E as pessoas que estão à volta, mesmo quem não é advogado, né, você vai ocupar o mesmo espaço na cabeça. O advogado, nossa, um advogado excelente, um escritório incrível, olha só o que eles estão produzindo, né? Você passa a ocupar um espaço cada vez maior e cada vez mais complexo. Sabe que a nossa própria família começou a olhar. Falou, nossa, o escritório deles, olha. Exato. Mas eu não mudei nada, eu tô no mesmo prédio, na mesma coisa. Só que a gente tá aparecendo mais. Cara, quem não é visto não é lembrado, né? É o que eu costumo dizer, porra, antigamente você ia contratar, sei lá, um médico, você ia contratar um arquiteto, o que você pedia? Indicação. Hoje, você até continua pedindo indicação, mas você pede para te indicar o Instagram da pessoa. Então, pô, me passa o Instagram dela. Um exemplo, eu fui contratar arquiteta aqui em São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei, eu não quero saber do site, eu quero saber se fez para você e ficou bom. Eu quero ver o portfólio no Instagram dela. Uma delas não tinha Instagram. Já descartei, ela podia ter sido a melhor arquiteta. A melhor tecnicamente, ia fazer o melhor projeto, e com a advocacia a mesma coisa, principalmente quando a gente está falando de poder de decisão na mão do CPF, porque mesmo advogando para pequeno empresário, o poder de decisão é o CPF, é o dono. Sim. Né? O dono, no máximo, o filho do dono, a esposa do dono, o gerente que é braço direito do dono, já é quase um sócio, mas está ali o poder no CPF. Essa pessoa, ela quer ver você posicionado no digital. É um puta de um diferencial, cara, você tá posicionado no digital. Então os advogados precisam entender que, cara, quem não tá... A gente fala isso, é muito clichê, mas é verdade. Quem não tá no digital vai ficar fora do mercado. Porque tudo, hoje, o seu catálogo... Lembra antigamente, tinha aquele catálogo 102, lista, aquele amarelo? Hoje é o digital, é o Instagram. É literalmente uma vitrine, né? É literalmente uma vitrine. É literalmente preparar a sua vitrine para as pessoas te verem como uma referência. E às vezes um cara com 40 anos de experiência, que pode ter muito mais competência técnica do que a gente, ele tem um posicionamento muito inferior ou nem tem. Eu vi uma frase, tem gente pior. Que sabe muito menos que você, fazendo muito mais grana que você. Exato. Nossa, a coisa mais comum que existe é isso. E aí eu comecei a pensar, se a pessoa faz, eu vou fazer. Se for não consegue, eu também consigo. E aí que a gente começou a implementar. Porque a forma como as pessoas se relacionam mudou também, né? Antigamente, a gente tinha uma relação social mais ampla, se conectava com as pessoas em eventos sociais. Acabou, hoje é só internet. Exato. Sim, depois da pandemia, então... Cara, você pode ver, porra, olha só, hoje a gente vai terminar o podcast daqui a pouco, a gente vai se reunir com 20 pessoas do Brasil inteiro, que por acaso eu estava aqui em São Paulo, são daqui de São Paulo, do Brasil inteiro, a gente vai sentar lá e a gente vai conversar como se a gente fosse melhores amigos, muito mais às vezes do que quem a gente vê todo dia. Total. Olha como que a maior. internet mudou isso totalmente, né? E mudou também pro comportamento de consumo, cara. Sim. Seu cliente, ele quer consumir uma coisa que está na internet. Ponto final. Sim. Entende? A maioria das pessoas... Ah, Saf, mas o meu não... Sabotador. O meu cliente não tá digital. O meu cliente não... Gente, o seguro-defeso vende para pescador analfabeto pelo digital. Você acha, sinceramente, que o seu cliente empresário não tá na internet? Ele tá lá. O empresário tá lá. O servidor público tá lá. O pensionista tá lá, a mulher que está divorciada tá lá. Não existe mais separação do digital e do offline. Antes era isso, né? O off e o on. Não, gente. Hoje o digital ele é mais um canal. Ele é mais um canal. Não é um ou outro. É um mais o outro. Se você andar na rua e ver as pessoas com a cara no celular, né? A gente tá aqui gravando esse podcast super interessante. Tem uma pessoa com o celular ali o tempo todo, né? Pra você ver como que... Mas é justamente isso. Não existe mais essa separação. Meu pai tem 80 e poucos anos e a vida dele é o Zap. Ou é conspiração do Zap, ou não sei o que do Zap, ou meme do Zap. Você sabe o meu avô. Meu avô com 85 anos, eles fazem competição de qual almoço é mais bonito.
E manda no grupo. Eles mandam no grupo, pra ver quem ganha, qual que é o almoço mais bonito. A questão então, é que é o seguinte... Aí você fala que o idoso não tá na internet? Claro ele tá. A pessoa não quer se submeter... A gente conversou várias vezes isso hoje. Ela não quer submeter a uma posição que ela vai ter que aprender de novo. Exato. Porque ela quer ir no Instagram e ela fala que não dá certo, que não funciona, porque ela quer ir no Instagram fazer o que ela sempre fez. Exato. O conceito de estratégia em grego... Cara, e o Instagram não é isso. Instagram... A pessoa tá indo lá pra se divertir ou fingir que vai aprender. E depois fala que só tá chegando advogado. Só chega advogado Exato. no meu perfil, você fala pra advogado. Né? Ou pra... O que é a coisa mais comum também que você comentou, que é justamente confirmar uma indicação, eventualmente. E a geração mais jovem, assim, vocês que são mais jovens do que eu, tem gente que literalmente busca as coisas direto no Instagram. Tipo assim, arquiteto. E vê o que aparece de arquiteto no Instagram. Sim. Também pesquiso tudo lá. Sim. Restaurante, cara. Eu nem abro o Google direito, sinceramente. Esse gente nunca usou um Alta Vista, um Geocities. Eu nem sei o que é isso. Eu não ia falar só pra não ficar mal. Eu nem sei o que é isso. Eu também não sei. Existia uma época que não tinha Google. Sim, era o Telelista. O Telelista eu peguei. Entre a Telelista e o Google foi o Alta Vista. Eu não era de pesquisa também? Uma pesquisa bem pré-histórica. Assim. Fazer uma Barça online. Praticamente isso. Um CDzão de... Que teve uma época, né? Que era um CD também, né? De Barça, né? Vamos falar mais da minha idade. Vamos falar do seu negócio. Uma coisa que eu acho interessante do modelo de negócio que você atende, que é uma diferença grande você atender empresa grande, que é um mais complexo, e alguém que é teoricamente mais simples, é que você tem, além da escala financeira, você tem uma escala de conhecimento. Porque 80% dos problemas que os empresários têm, basicamente... são quase sempre os mesmos, né? Você tem grande parte dos problemas ou o cara não tem contrato, ou o cara não sabe que tem trabalhista, ou o cara não sabe que tem que recolher um MEI, ou o cara não sabe... Assim, ele não sabe o que ele não sabe. Obviamente tem um extrato mais complexo, mas para isso você tem um cérebro te acompanhando. Sim. Mas à medida em que você... Eu trabalhei durante bastante tempo com consultoria. E uma das melhores coisas da consultoria é que basicamente... Que o cliente não me ouça. Tem várias vezes que você é pago para aprender. No começo você está sendo pago para aprender, mas depois de algum tempo você está sendo pago, mas está sendo pago barato porque seu rate é baixo. Sim. A hora que você vai ficando mais caro, o que é? Você já passou por 10, 15, 20, 30, 50 clientes, a hora que o cara te paga, você está trazendo experiência de 50 clientes para ele. E eu acho interessante esse nicho da escala justamente por isso. Quanto mais você foca, quanto mais você atende, mais você aprende, mais aprofunda, mais a possibilidade de criar novas soluções você tem. Eu imagino que dentro do ecossistema de vocês, por exemplo, eventualmente em algum momento dá para fazer negócio entre clientes. Sim. O cara que vende isso, o cara que vende aquilo, você conecta isso, você vira... Com certeza. Você muda o nível da sua advocacia. Com certeza, com certeza. A gente consegue vender de um para outro. Com certeza. E um nicho que a gente está bem forte também agora é a assessoria em licitação. O pequeno empresário, ele acha que ele não pode participar de licitação. É impossível para ele, tem que estar ele pensa que só o cara muito grande faz licitação. E o vendedor de saco de lixo consegue. Entendeu? O entregador de banana consegue. Sim. Tem licitações específicas para MEI. Sim. E o pessoal não sabe disso. E aí que você entrega essa informação. Poder do foco, né? Entendeu? Então o cara entra por aí. A gente tem que ter uma porta de entrada. Exato. E o foco depois é que o cara vira mensal. Exato. Isso é esse o caminho hoje do cliente dentro. Essa é a sua estratégia. Estratégia é que a gente cada vez acumule mais uma carteira com mensalistas, né? Sim. E até pela previsibilidade financeira, tudo. Sim. E às vezes o cara vem e tem um problema. Isso já aconteceu comigo no início de carreira, quando eu não estava focado 100% no concurso. Eu peguei um cara no Jus Brasil uma vez. Pô, pegou mal, né? Peguei um cara. Peguei um cliente. Corta essa parte, corta. Eu prospectei um cara, um cliente. Atendi. Só tá ficando pior, porque agora parece gíria. Parece que você tá falando a mesma coisa. Eu prospectei um cliente pelo Jus Brasil que ele tinha um problema de um contrato de consumo. Era um consumo, na verdade. Ele fornecendo camisas e o cliente... Tem até um contato dele até hoje, que Vitor Camisas. Valeu, Vitor. Obrigado. E aí, era um problema de um cliente que comprou uma remessa de camiseta com ele, enfim, ele não entregou e tal. Logo depois, ele teve um problema com um funcionário, aí ele me contratou, à la carte. Contratou para aquela vez. Depois teve um problema com um funcionário, me contratou de novo. Na hora que ele veio com o terceiro problema, que era do prédio, você vê que era um cliente problemático. Aí eu falei, cara, você acha que não compensa você ter uma assessoria mensal para te ajudar com isso tudo, etc? Zicado, vai ficar muito mais barato, etc e tal, você vai ter mais segurança, a gente vai fazer um raio-x no seu negócio, ver o que pode adaptar. Então, o caminho é esse. O cliente ele vem por um problema, mas depois você se torna um anjo da guarda daquele cara. O caminho é esse. Hoje mesmo a gente envia sempre 2 propostas. É uma coisa que eu não enviava proposta, eu só falava o preço e pronto. E dane-se.
A gente criou uma proposta ali bonita, uma apresentação legal, depois também da mentoria. E eu sempre envio duas. Eu envio para aquele problema que ele está me procurando e eu já envio a de assessoria mensal. Sim. E com a parcela acaba ficando às vezes muito próximo. O que ele parcelaria, aquilo com os juros e assessoria mensal. Quando custa a notificação? 10 mil. E o mensal? 2 mil? Exato. Entendeu? Eu falo, se tiver 2 desse no ano, pronto, você já pagou. E uma coisa que a gente vende muito, assim, é o serviço como um jurídico próprio. Então, quanto custaria você ter um jurídico próprio? Exato. Um advogado que você tivesse, o piso é 6 mil. Exato. Por aí, né? Tabela da OAB. Aí a gente usa o OAB. Aí a gente usa. Quanto custaria para você manter? E aí, nessa jogada você consegue. E é muito legal, né? Porque quando você tem uma porta de entrada para o cliente, a hora que você oferece um serviço mensal, ele fica muito mais tranquilo de tomar a decisão, né? Porque oferecer mensal de primeira é sempre um problema, porque tem uma assimetria. O cara não sabe se você é bom, não sabe o que você vai entregar, não sabe como você trabalha. Sim. E a hora que ele vê aquele primeiro resultado, às vezes já vem de um outro escritório também que não deu uma atenção, que também tem muito isso. Acontece, muito isso. O pessoal não dá atenção para o cliente. Sim. Né? Não dá atenção. Eu falo, hoje, logicamente, o meu foco é cada vez delegar mais e cada vez ficar mais fora, né, do escritório. Do Renato também. Hoje ele vem sentindo cada vez mais essa necessidade também de pisar um pouco no freio e delegar um pouco mais. Mas ainda assim, se esse meu cliente, que eu posso confiar, porque é uma pessoa que eu posso confiar, é um cara que paga em dia, geralmente não é uma pessoa... É uma pessoa que realmente ele vê o valor no seu serviço e ele realmente tem essa contraprestação. Um cliente parceiro, né? Se o cara me ligar num sábado com realmente um problema, eu vou ajudar. Sim, claro. Eu não vou desligar. Não, meu escritório atende das 9 às 5, de segunda a sexta, tchau. Não, esse é o puto do diferencial que vai te fazer continuar crescendo cada vez mais. De segunda a sexta, das 9 às 5, eu vou ter alguém para poder delegar lá dentro do escritório. No sábado, se eu preciso, é uma orientação. Às vezes Sim. É só falar assim, ele quer dormir tranquilo, né? Quantas vezes eu já não respondi e-mail de cliente ou WhatsApp de cliente? Ai, pelo amor de Deus, desculpa. Mandar mensagem sábado, de não sei o que. Cara, pelo amor de Deus. Um áudio de 30 segundos, 2, 3 mensagens pro cara conseguir respirar. Exatamente. Às vezes Olha, recebi uma notificação, meu Deus, aqui. Aí você fala, calma, vamos ler. Se der pra segurar até segunda, segunda-feira a gente conversa, fique calmo, tal. Segunda-feira a gente marca a reunião. Não dá para segurar, a gente vai dar a solução ali. Então, acho que isso também é um diferencial. O tratamento para o cliente. Sim. O acolhimento. O acolhimento. E cada vez mais eu venho pensando nisso. Eu vejo algumas discussões dentro da própria Frat. Esses dias alguém estava falando que ia fazer um novo escritório. O que eu coloco na minha recepção? Sim. Eu pego tudo isso e levo para o meu escritório, tudo. Falo, o que a gente pode fazer para melhorar? Exatamente. Recentemente comprei um baldinho de gelo personalizado, que até depois vou entregar no fim do ano para o cliente. Comprei um baldinho de gelo, agora a pessoa chega lá, tem a coquinha, tem o suquinho, tem não sei o que, tem tudo lá. Exato. Eu me inspirei na geladeira do Marcelo Cabral. Melhor na geladeira mais famosa. Pessoal, continua do jurídico. Coca-Cola no seu escritório ou parar de roubar Coca-Cola? Não é assunto polêmico. Eu realmente... Corta. Eu realmente... É polêmica. A gente... Formula outra pergunta. Formula outra. Como que você trabalha os incentivos dos seus colaboradores? A Velar é top. Assim, no reino do refrigerante. Piada interna pra você descobrir, só entrando na Frat. Só entrando. Realmente foi uma polêmica lá na Frat, né? Quando eu coloquei. Mas são os desafios do empreendedor, né? Acontece. E é muito legal, essa ambiência da Frat é maravilhoso, maravilhoso. Eu achava até que eu ia ter uma grande Outro dia o Thaleson tava puto lá também, falando, eu liberei aqui uma conta. Eu vou falar. Uma conta da padaria e agora deu R$500 a conta da padaria. O povo tá abusando. Eu já estive nas duas situações. Eu já roubei Coca-Cola e já fui roubado. Já foi roubado? Eu posso dizer que tá todo mundo certo, todo mundo errado. Depende do lado que você tá. De quem eu tenho que defender, exatamente. Mas a gente conseguiu contornar muito a situação, até com muitas dicas do pessoal, da vivência mesmo, Sim. né? Eu falo, meu escritório ainda é um bebê ainda nesse sentido do crescimento. De aprendizado, de aprender como é que funciona, como é que comunica. Acho que todo problema que a gente enfrenta é uma possibilidade de aprendizado, de você crescer e de transformar uma coisa melhor, Sim, né? E às vezes o que falta é comunicação. Exato. Só falta comunicação. Você chegar e falar assim, vamos fazer uma reunião. Vamos sentar aqui, a expectativa é essa. Você sabe que no Brasil, os latinos em geral têm muita dificuldade em conversar sem ser confrontacional, né? A gente tem muito medo de magoar o sentimento, de resolver o outro. A necessidade de autoaprovação. Americano conversando é um negócio muito louco, assim. Eu tenho uma história de aeroporto, tava com uma pessoa que era alemã comigo, e ele tava conversando com um brasileiro na fila do aeroporto, nos Estados Unidos. E aí o cara falou assim, o que você faz?
Ela respondeu, isso é uma pergunta muito privada. E aí o cara falou assim, não é não. O que você faz? Ela, não, uma pergunta muito privada. O cara desconjuntou, assim, ficou completamente desconcertado. E ela, impassível, porque é só isso, é só uma conversa. Mas a gente tem muito medo, tem muita essa necessidade de aprovação. Sim. Uma questão latino sempre coloca emoção na frente. Sim. Sim, e lidar com pessoas é muito difícil, né? Esse é o maior desafio, né? Eu lembro do começo das aulas, falava assim, vai chegar o momento que vocês não vão mais, o Saf falou, vocês não vão estar mais preocupados em como captar cliente, e sim como gerir dentro do seu escritório esses clientes que vão chegar. Porque o problema vai começar a dar lá dentro, com as pessoas, com os funcionários. Mas é interessante falar um pouquinho rapidinho, como que esse lance da comunicação é importante, porque assim como no direito, quando a gente se forma, a gente parte da premissa que a gente é advogado, não precisa aprender mais nada. Quando você vira gestor também, você parte da premissa que como eles são advogados, você é advogado, é só falar, advogue. Só que tem uma série de subsistemas humanos que precisam ser tratados ali. É a cultura, né? Da sua cultura, do seu escritório, e mais do que a expectativa... Isso, né? E aí... Você querer impor ou você querer entender o que a pessoa precisa? Como é que você vai ser uma pessoa que vai chegar no meio do caminho, até vai onde negociar? essa pessoa pode ir também, né? Exato. Até onde. E aí que entra esqueci o nome. Hot seat. Passo a passo lá, o que cada um faz dentro do escritório. O distribuição de funções, distribuição né? de funções. Fluxograma, exatamente. E a gente fez. Os processos internos. E pra fazer isso daí, que dificuldade que foi, porque até aí todo mundo fazia tudo. Exato. Todo mundo fazia tudo. E todo mundo fazia nada. E ninguém... Cachorro que tem, né? Muito dono, ou morre de fome, né? Ou morre gordo. E assim, é o que estava acontecendo. Porque todo mundo põe a mão em tudo. Todo mundo põe a mão em tudo. Inclusive, no início, estagiário e tudo. Chegou uma hora que o estagiário estava dando palpite no que a gente podia fazer. Sim. Imagina o cara com mestrado ouvindo o estagiário dando palpite. E aí você fala, calma aí, né? Porque tem que ter um limite. Sim. Mas é muito legal isso, que se você chama a responsabilidade pra si, você consegue resolver. Se a culpa é do outro, não tem como resolver. A culpa é do outro. Meu funcionário... Calma. Chama pra si e resolve. Sim. E uma coisa que eu já percebi, não tem jeito. Com o crescimento, cada vez que você cresce, você vai ter que ir moldando de novo. Você vai ter que ir reajustando muitas coisas, né? E obviamente, vão vir erros. Sim. Vão acontecer erros. Sim. Vão acontecer. Ainda mais, quanto mais você delegar, aquilo vai saindo do seu total controle, né? Você não consegue mais ver se é um ponto final ou exclamação. Chega uma hora que alguma coisa pode dar errado. Sim. Isso eu tenho já hoje essa consciência. E na verdade vai dar errado. O que eu vou fazer quando der errado? O que eu vou fazer o máximo para evitar, para dar menos errado. Mas vai dar. E eu descobri uma coisa que eu não sabia que existia, que era o seguro dentro da fraternidade. E lá dentro mesmo, fechei negócio lá dentro mesmo. Sim. Hoje a gente tem o seguro. Quer dizer, quando que eu pensei em ter um seguro? É mais uma camada de proteção. Quando que eu pensei em ter isso? Sim. Nunca. Então, assim, a gente fala que mais do que até crescer em número, crescer no financeiro, que hoje a gente cresceu muito, graças a Deus, mas mais do que isso, porque a mentoria serviu muito para nós, foi esse ajuste interno do escritório. Sim. Essa organização. Essa organização. Tranquilidade. Nossa, hoje o escritório, ele realmente é uma empresa. Sim. Ele é uma empresa. Não é mais ou só um escritório de advocacia. Não, ele é uma empresa. Vai ser visto como uma empresa. Tudo ali dentro tem que girar como giraria em qualquer outra empresa. E isso foi muito bom para nós. Todo mundo que pergunta, o que mais você aproveitou? Como pega cliente? Todo mundo está preocupado muito com isso, né? A parte do marketing, não sei o que eu falo. Isso foi a última coisa que eu fiz. Isso foi a última coisa que eu fiz. Porque a primeira coisa que eu fui fazer foi ajustar ali. Senão você não aguenta nem atender a demanda que vem. E é muito louco isso, né? Eu não tinha nem boleto. Se você não tem processo interno, o que acontece toda vez que acontece uma coisa nova, o conhecimento do seu escritório é zero, tem que começar de novo. O cara chegou, se não tem como que ele vai ser atendido, o que vai ser feito, que tipo de ação que é feito, toda vez começa do zero. Não faz sentido. Se você trabalha se você trabalha com conhecimento, você tem que tratar o conhecimento da gestão, o conhecimento da gestão de pessoas, gestão de escritório, de captação, da mesma forma que você faz com a gestão de conhecimento do direito. Não é toda vez que você tem o mesmo processo, você vai aprender de novo o mesmo artigo do Código Civil? Não. Você já sabe que aquele tipo de ação é isso. Já sabe eficiência, né? Como agir, né? E para nós isso foi muito bom, muito bom. A gente não tinha um boleto, como eu falei, não tinha... Às vezes tinha cliente lá sem contrato. Sim. Sem contrato. O cara lá mensal, sem contrato vencido.
Sim. Se o cara para de me pagar, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tinha que ficar implorando pra ele me pagar. Ele pagava quando ele queria, sem juros nenhum. Qual a vantagem que a pessoa tem em pagar em dia? Nenhuma. Tem incentivo, né? Sim. Nenhuma. E hoje não. Hoje totalmente diferente. A gente... Tudo muito organizado. Tudo muito organizado. Então, pra mim, assim, foi uma das maiores... Deu 10 da manhã, a hora que você acorda, o cara já recebe o boleto. Já tá com o boleto com ele. Entendeu? Eu acordo e só vejo lá no Asas. Você recebeu uma cobrança. É só assim. Muito bom. É a melhor parte. Muito bom, Bárbara. Usar desse jeito, eu gostei demais, você viu? Você viu? É a melhor parte. Pá! Você recebeu uma cobrança. Eu tô brincando, mas assim, a melhor, de verdade, assim, pro nosso escritório foi muito, muito bom, muito satisfatório. Todo mundo que me pergunta, falando, só vai. Só vai. E hoje ainda pensa assim, se você não tem o dinheiro, faz dívida e entra, porque o dinheiro vai voltar. Vende o carro. O dinheiro vai voltar. Entendeu? Faz dívida e entra se você não tem. Fica esperando. Eu fiquei esperando. Eu podia ter 6 meses. Se em 6 meses eu já crescia assim, se eu tivesse 6 meses atrás. Sim. Né? Mas tudo dava certo. Tudo no seu tempo. Sim, tudo no seu tempo. Hoje a gente tá bem, tô bem melhor. Me ajudou muito em questões até pessoais também, que eu não tava... Mindset, não tava bem. Não me sentia útil no escritório, não tinha ali. O Renato conseguia fazer muito mais que eu, então também já, sabe? Não fazia muita diferença. Hoje não, eu tenho ali, suas atribuições bem definidas. Parte que me cabe. A pessoa vai falar de dinheiro, ele já fala com a Bárbara. Sim. Eu não quero nem saber, fala com a Bárbara. E melhorou, inclusive, a relação dele com o cliente. Porque cobrar o cliente também não é legal. Exato. O cliente se sente, você tá me ajudando, mas tá me cobrando. Exato. Então, ficou muito bom. Então, pra nós foi muito bom. Eu acho que a gente tá realmente, literalmente, só no começo. Eu tenho certeza que a gente tá só no começo. Ele já chegou a trabalhar várias vezes para cliente sem cobrar, só porque não tem angústia de cobrar o cliente. Nossa, ele não gostava de cobrar. Não gostava. Bárbara, cobra pra mim. Eu falava, não, cobra você. Você que fala com o cliente todo dia, ficava naquela. Ninguém queria cobrar. Hoje não. Tem que receber o Renato depois pra gravar um podcast com ele. Pra ele contar a versão do lado de cá. Foi tudo ideia minha. Ela não ajudou em nada. Tudo mentira dela. Hoje eu vou te falar, eu gosto de cobrar. Hoje eu gosto de cobrar. Mas é porque é personalidade. As pessoas têm personalidades diferentes e talentos diferentes que, quando otimizados e em conjunto, você vai muito mais. Deu super certo. Você tem uma soma que é maior que... uma junção que é maior que a soma das partes, né? Então, sim. 1 em 1 dá 3, se faz direito. Sim, e para nós isso foi muito bom, porque a gente pegou a melhor área de cada um e juntou. Otimizou. Eu falo, isso a gente deu um passo muito maior do que às vezes quem tá sozinho. Quem tá sozinho deve ser mais difícil. Porque a pessoa tem que terceirizar muitas vezes muita coisa que a gente não tá terceirizando. Sim, tá tudo dentro de casa. Eu, por exemplo, eu não quero terceirizar nem essa parte do tráfego. Eu comprei vários cursos, inclusive agora eu entrei no do Fábio, na mentoria do Fábio, porque eu quero saber fazer. Eu não quero mais ficar dependendo. E como eu estou com essa atribuição, eu consigo fazer. Agora, se eu tivesse que estar do jurídico, de outras partes, eu já não conseguiria. Então, para nós, essa divisão também foi boa. Porque a gente pensa no escritório só em advogar e, na verdade, talvez o advogar seja um dos menores problemas do escritório. É só entrega. Tem todo outro resto. Bárbara, você tá de parabéns. Muito top. Se deixar essa conversa aqui até 7 horas da tarde, 7 horas da noite, mas eu tenho que buscar meu terno, que eu comprei um terno agora, acredita? Agora eu vou andar de terno. Mas depois eu conto se é o pauta pra outra conversa. Vai tirar foto só. É só pra gravar vídeo. O que você deixa de dica pra quem tá ouvindo isso aqui e vai entrar agora na próxima Black Friday, agora em novembro, já que a Bárbara deu a deixa? Novembro teremos uma nova Black Friday, uma oportunidade pra você fazer parte desse ecossistema, pagando, cara, metade do preço do que você pagaria no ano inteiro, tá? Então, novembro. O que você deixa de dica pra quem quer trilhar esse mesmo caminho de sair de uma advocacia que tava quase desistindo para uma advocacia que hoje tem tesão em fazer, se sente útil, etc. O que você deixa de mensagem para essa galera? Primeira coisa, entra. Só vai, né? Eu te brinco, só vai. Não tenho dinheiro, cartão, pega o cartão da avó, da mãe, não sei. Dá um jeito, entra. Vende alguma coisa que você tem, vende o carro, vende qualquer coisa. Porque tudo que você vender, você vai recuperar em dobro. Em dobro. Eu falo isso, inclusive, não contei aqui, mas eu entrei com um carro e já tô com outro carro hoje. Eu ia perguntar então, se conseguiu pagar o carro, que ele tava preocupado. Aquele carro já foi faz tempo, né? Graças a Deus. Parcelou já 3 vezes. Graças a Deus. E hoje eu falo, eu nem tenho mais o sonho do apartamento. Eu falo, não, hoje eu quero minha casa com a piscina, eu quero ter condomínio fechado, então, assim. E mudou, inclusive, minha visão. Muita coisa mudou disso. Então, o que eu posso dizer, entre. E não para no primeiro passo, não. Não fica lá só no Victorino. Vou comprar só o Victorino que é mais barato, não sei o quê. Não. Você vai no mais barato, você vai ter o resultado sempre mais barato. É isso que você vai querer? Você vai querer o mais barato, você vai viver do mais barato? É isso que eu penso. Se você quer algo bom, faça algo bom para ter o retorno.
né? E quando, inclusive, foi para entrar na Frati, foi o mesmo pensamento. Sim. Mesmo pensamento. Não, eu vou porque lá estão os melhores negócios. Sim. Lá estão os melhores negócios. E eu sei que na Black estão os melhores negócios ainda. Sim. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. E eu tenho certeza que quem começar também pode chegar lá. Pode chegar até mais rápido que eu. Tive vários exemplos. O Marcelo Cabral fez até 8 junto comigo. Sim. Junto comigo. Também. Voou. Então, assim, faça. E não compre, não fique esperando osmose também, né? Porque aquela pessoa tem uma prateleira cheia de livros, entra lá e não faz nada. Entendeu? Compra vários cursos, não assiste nenhum. Vou assistir depois, não participa, não é conhecido. Sim. Entendeu? Não sai comprando todas as mentorias se você não vai fazer. Nenhuma. Eu não fechei nenhum negócio. As coisas se auto-explicam, né? As coisas sempre se auto-explicam. O cara compra todas as mentorias, não faz nenhuma, e depois, não deu resultado. Compra uma e faz. Depois você compra outra e faz. É isso. Vai subindo degrau por degrau. Que não tem outro jeito de chegar. Não tem outro jeito. Você tem que ir subindo. É isso. Então é isso. Comece. Execute. Quem não executa vai ficar parado. Você pode ter... É a prateleira lá de livros. Se você não lê... Não adianta nada. Só pega pó. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Quem quiser te seguir lá? Instagram do escritório, @Taveira e Romão. Taveira e Romão. Tá aqui na descrição do vídeo também. E o seu, pessoal? O meu é @Bataveira. Mas o Renato já falou que ela não vai aceitar ninguém, que é privado. É privado. Tô cara agora, né? Tô cara. Avelar, como é que as pessoas se encontram, meu irmão? As pessoas podem me encontrar enviando carta pra minha caixa postal. Mariporã. Né? Vocês são da época da caixa postal? Caixa postal 03742 Mariporã. Aí não Pode me encontrar no Instagram, fica provocando a minha idade de novo. Gabriel Avelar ADV. É isso aí. Esse foi mais um SafeCast. Você que assistiu até o final ou ouviu, né? Dependendo se estiver no Spotify. Não deixe de deixar aí sua curtida, compartilhar, inscrever, sininho, a porra toda. Beleza? Tamo junto. Beijo do Saf. Só vem.